Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Oi, Jennifer. Olá, olá. Pronto, estão ouvindo, né? Que bom, que bom. Oi, oi. Vamos deixar o pessoal entrar para a gente poder começar. Vamos aguardar. Vamos aguardando. Oi, oi. Boa noite, Marcelo. Pronto. Pessoal, a gente vai começar mais uma live, né? Proposta pelo IEL. Eu me chamo Thaís, sou psicóloga e hoje eu vou conversar com vocês sobre regulação emocional. Vocês já ouviram falar sobre regulação emocional? Sobre o quanto que é importante a gente aprender a regular as nossas emoções? Vão me falando. Se vocês quiserem interagindo e falando, eu gosto bastante que a gente vai batendo um papo mesmo. Pronto. Tô tentando aqui fixar o tema da live, mas eu tô tendo uma dificuldade, só aparece como para desativar os comentários, mas vai assim mesmo. Pronto, primeiramente, quero agradecer ao IEL pelo convite, principalmente a Mariana Fortaleza, né, minha amiga, que fez o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com vocês sobre esse tema que eu gosto muito. Algumas pessoas estão falando aqui, essa live eu não perco por nada, eu sou muito ansioso. Pronto, gente. Tudo isso a gente vai conversar sobre hoje. A ansiedade é um tema que a gente conversa bastante, manda suas dúvidas, porque hoje vocês vão ter temas gerais, dicas gerais de como regular as emoções. Cássia, o tema é sobre regulação emocional, estratégias para você conseguir regular as emoções em situações, né, difíceis. Pronto, algumas pessoas falando que são ansiosas. Gente, ansiedade todo mundo tem, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ansiedade todo mundo tem, a ansiedade ela pode ser funcional ou disfuncional, depende muito. Mas vamos lá, eu quero começar explicando para vocês hoje sobre o que é regulação emocional. Regulação emocional, pessoal, é a nossa capacidade de aprender a regular as nossas emoções de uma forma que elas não interfiram na nossa capacidade de escolha, nos nossos relacionamentos, que a gente consiga agir de uma forma mais racional e não só emocional. Normalmente, quando a gente tem um episódio de desregulação, a nossa emoção ela está hiperativada. Essa hiperativação da emoção, raiva, tristeza, ansiedade, medo, elas prejudicam muito o nosso comportamento de poder se relacionar ou dentro de casa, ou com os amigos, ou no trabalho. Então, ou situações de estresse. Então, elas acabam prejudicando esses campos da nossa vida. Então, a gente precisa aprender a lidar com as emoções de uma forma que não atrapalhe o nosso dia a dia, certo? A gente chama isso, a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer, né, boas escolhas, enfim, também de mente sábia. A gente pode falar, né, de um equilíbrio entre mente racional e mente emocional. Quando a gente tem, né, cada pessoa é diferente. Algumas pessoas agem mais de uma forma mais racional, tem aquela pessoa que as escolhas delas são sempre baseadas na razão e tem aquela pessoa que os comportamentos delas são sempre baseados na emoção.
Existe certo e errado? Não existe, mas precisa haver um equilíbrio entre essas mentes, e isso que a gente chama de mente sábia. Quando a gente aprende a equilibrar mais isso, a gente também aprende a regular as emoções, certo? Tá ok até aqui para vocês? Vão falando. O Carlos disse assim, perdi as contas de um emprego por causa de um assalto. Poxa vida, Carlos. Assim, é uma situação traumática, assim, você fica com medo constante, né? A emoção fica muito hiperativada, né? Assim, e aí, gente, a gente precisa entender que quando a gente precisa aprender que as emoções, elas são nossas aliadas. Emoções não são nossas inimigas, certo? Tudo bem para vocês? A gente tende a achar que as pessoas que lidam bem com as emoções são aquelas pessoas que não sentem nada, né? São pessoas que não sentem, que elas escondem aquela emoção e aí elas não esclarecem o que é que elas estão sentindo, que elas não entram em contato com as emoções. Isso não é regular a emoção. Regular a emoção não tem a ver com não sentir, pelo contrário. Regular a emoção tem a ver com você aprender a identificar a sua emoção, analisar a sua emoção, olhar para dentro e, apesar disso, você agir de uma forma mais racional, sem que ela interfira, certo? Ok? Então, lembrem-se, eu quero que vocês aprendam isso hoje. Emoção é nossa aliada. As emoções são nossas mensageiras, ok? Além de aprender hoje sobre emoção, vocês também vão aprender 5 dicas, 5 estratégias para vocês conseguirem regular as emoções. A primeira delas eu já estou falando, é identificar a emoção. Quando a gente olha para dentro, que eu estou sentindo desconforto no meu corpo, quando eu olho para dentro, eu consigo nomear essa emoção, identificar o que eu estou sentindo e saber o que causou essa emoção. Sabendo disso, eu consigo não agir sob o efeito dela. Às vezes tem pessoas, né, exemplos de pessoas que muitas vezes estão com muita raiva, elas sentem muita raiva. E aí elas costumam ser agressivas, elas costumam ser impulsivas, ríspidas. E essas pessoas precisam aprender a lidar com raiva, com o estresse que elas estão passando, para elas poderem agirem sobre o mundo de uma forma mais efetiva e sem prejuízo para ela e para o outro. Porque quem sente raiva muito intensa, raiva não é um sentimento, né, assim, confortável. Não é de raiva muito intensa, não. Mas a gente precisa aprender a não agir sobre ela, né? Algumas pessoas aqui. O tema tá ótimo, assunto mais que atual e necessário. Sim, esse tema da regulação emocional é um tema bem atual. A gente está falando, né, na psicologia, a gente está falando bastante sobre isso, sobre como regular as nossas emoções, porque a gente tem uma cultura de reprimir as emoções, de fugir do que a gente sente, de não se permitir sentir, né? Por isso que tem gente que acha que a emoção, ela é uma inimiga, né? Nossas emoções é uma inimiga, que para eu lidar com a emoção eu tenho que esconder ela, que eu não preciso olhar para ela. O que aconteceu com as pessoas nesse período de pandemia, né? O que aconteceu nesse isolamento? As pessoas viviam num ritmo muito frenético, né? Tudo muito no automático, tudo fazendo nas pressas, e elas não tinham tempo para olhar para ela, para as emoções delas. E aí o que aconteceu? Elas ficaram dentro de casa, e ficar dentro de casa, elas começaram a lidar com vários problemas, inclusive esse processo de medo sobre o que estava acontecendo, sobre o risco de infecção, medo de perder alguém, ansiedade. A gente viu uma explosão de casos de ansiedade, né? E, gente, não quer dizer que as pessoas não sentiam isso antes. As pessoas sentiam isso antes, sim. Só que elas não tinham tempo para olhar, para identificar. E agora elas foram forçadas, digamos assim, a olhar para elas, a olhar para dentro delas, né? E lidar com um turbilhão de sentimentos ao mesmo tempo.
Por isso que regulação emocional é um tema importantíssimo para você aprender, inclusive, a aplicar em você e ensinar para quem tem filhos, ensinar crianças a aprender a regular suas emoções. Tá ok? Tá certo? Vamos olhar aqui se tem algum comentário. Pronto, tem não, mas se vocês quiserem comentando ou falando, podem ir deixando aqui as perguntas, enfim, os comentários, tá bom? Então, assim, vocês aprenderam, emoções são aliadas. A gente tem como comparar as emoções como eventos climáticos. Uma coisa que a gente pode, para vocês entenderem bem essa questão da emoção, é comparar ela a um evento climático como a chuva. A gente tem controle, né, de quando que vai chover, quando que vai parar de chover, qual a intensidade dessa chuva? Não, né? Vocês concordam comigo? A gente não tem. Mas a gente tem a opção de, se a gente for sair de casa, a gente usar um guarda-chuva. A gente tem a opção de saber lidar com a chuva, né? Digamos assim, de aprender a se proteger da chuva. A mesma forma são os nossos sentimentos. A gente tem que aprender a identificar que eles chegam na gente, sentimentos como alegria, tristeza, raiva, né? Medo, ansiedade, eles chegam na gente e eles também vão embora. A gente é humano, não dá pra gente sentir só emoções ditas boas, que são essas emoções agradáveis, né? Não dá pra gente só sentir felicidade, bem-estar, prazer, euforia, não dá, isso é irreal, né? Todo mundo tem alguma situação que causa mais estresse, causa mais tristeza, uma ansiedade, todo mundo passa por isso, porque a gente é humano. O problema é quando a emoção, ela está tá acontecendo com muita frequência. Uma emoção como raiva. Eu constantemente vivo com raiva. Isso tá legal? Não tá. Eu preciso cuidar dessa emoção, porque tá me trazendo prejuízo. Agora, se eu sinto raiva, se eu sinto tristeza, alegria, eu sinto todas elas, né, de uma forma mais equilibrada, eu tô vivendo uma vida normal como um ser humano, certo? Então, assim, quando a gente tem uma frequência de uma emoção como medo, ansiedade muito frequente, todo dia eu sinto ansiedade, isso não tá legal. Aí a gente precisa cuidar, a gente precisa procurar um especialista, a gente precisa procurar profissionais para orientar a gente e cuidar da gente, certo? A questão da emoção é a frequência. Se eu estou tendo muita frequência de emoções como uma tristeza, pessoas que estão depressivas constantemente sentem um vazio e uma tristeza muito forte. Então, essas pessoas precisam, de fato, entender que elas precisam atuar sobre o mundo delas, mudar contingências da vida delas, situações da vida delas para elas melhorarem. E aí é quando, de fato, quantitativamente a emoção ela tá, né, difícil de ser tolerada, certo? A emoção ela precisa ser tolerada. A gente precisa aprender a tolerar as nossas emoções. Tá ok? Tá certo? Primeira estratégia foi falar sobre emoções. E a primeira dica de todas é entender que emoções são como visitantes. Emoções visitam a gente e vão embora. Elas não têm muito tempo. Elas chegam na gente. Se a gente se apega a elas e fica ali alimentando, ruminando, elas ficam mais tempo. Se elas chegam, eu acolho, eu identifico, o que eu estou sentindo é isso mesmo, é por conta disso que está acontecendo. Eu acolho, mas tudo bem, eu vou tentar, né, ver o que eu posso fazer diante dessa situação. Se eu acolho ela e eu deixo ela ir embora, eu lido com a emoção. É uma forma de aprender a lidar com a emoção, certo? Pronto. A primeira, identificar e entender emoções. É a primeira de todas as estratégias. Tá legal? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. A Olivia perguntou assim: como orientar uma pessoa em crise de ansiedade e pânico? Gente, uma pessoa que está tendo fortes episódios de ansiedade e de pânico, ela precisa procurar ajuda. Ela precisa procurar ajuda especializada de psicólogo e psiquiatra.
O que eu vou falar aqui hoje é uma dica que está dentro da estratégia que a gente chama de estratégia comportamental para ajudar essa pessoa. Mas essa pessoa precisa, que tem ansiedade, pânico, ela precisa de um acompanhamento global, de entender a causa da ansiedade e do pânico para poder atuação. Mas eu posso te dar, Olivia, uma dica, mas não é solução de problema, ela é só uma dica. Você precisa procurar orientar a pessoa a procurar ajuda. A gente tem um forte aliado no nosso corpo que a gente não percebe que tem e não utiliza a nosso favor, que é a respiração. Pessoas que estão tendo uma ansiedade muito elevada e sentem ataques às vezes de pânico, elas têm um aliado nelas mesmas, que é a respiração. Quem de vocês presta atenção na respiração? Quem de vocês prestam atenção na inspiração e na expiração? Inspirar, né? A gente é tão automático, né, que a gente não percebe esse movimento da respiração. Aprender a dominar a nossa respiração é uma forma da gente aprender a diminuir episódios de ansiedade. E para isso, a gente tem técnica para ajudar, tem habilidades que a pessoa pode treinar para ela poder melhorar a ansiedade dela. Uma delas Olivia, né? É você inspirar, entrar o ar no pulmão contando até 4, segurar contando até 2 e expirar devagar contando até 4. Essa é uma estratégia. Isso se chama respiração diafragmática. Tá certo? Essa, gente, é uma das estratégias, certo? Se chama estratégias comportamentais. É uma das formas da gente regular uma emoção que está muito intensa. Quando a gente está sob efeito de uma ansiedade, né, muito alta, aquela ansiedade que traz uma falta de ar. Tem pessoas que, quando estão ansiosas, elas sentem formigamento. Tem pessoas que o coração acelera muito. Tem pessoas que sentem dor de estômago. Então, cada um sente de um jeito, mas tudo é ansiedade. E aí, o tratamento de ansiedade, ele é diferente para cada pessoa, ok? Tá certo? Dentro já que a gente está falando da estratégia comportamental, que é uma das formas de regular a emoção, tudo que eu estou falando aqui, gente, hoje é para regular a emoção. Outra estratégia, dentro da estratégia comportamental de regular a emoção, é a habilidade de praticar mindfulness. Vocês já ouviram falar, né, em mindfulness? Mindfulness se chama, a tradução é atenção plena. Quem aqui de vocês escova o dente, toma banho e lava a louça prestando atenção no que está fazendo? Eu acho que pouco, quase ninguém. Muita gente faz todas essas atividades de uma forma automática. Tá lá escovando o dente, tá pensando no e-mail que eu preciso responder do trabalho. Eu tô aqui lavando a louça, mas tô lembrando que eu já tenho que fazer outra coisa da tarefa doméstica. Tô tomando banho, tô aqui na pressa porque eu tenho que chegar logo no trabalho. Então, gente, essas ações, elas são tão automáticas que a gente não percebe que a gente não está no momento presente. A gente não tem atenção a tarefas simples do nosso dia, né? O mindfulness, eu acho que vocês já devem ouvir falar, porque está sendo muito falado, tem muita evidência científica para melhorar estados de ansiedade e regulação emocional. Porque ele ajuda você a ficar no presente, a aprender você a ficar, né, no agora, no hoje, de tirar o máximo de proveito de uma experiência, certo? Quando você pratica mindfulness com certa regularidade, diariamente, você vai aprender a regular a emoção, a identificar o que acontece dentro do seu corpo. Você tem como consequência um relaxamento, certo? E você também diminui os seus níveis de ansiedade. Então, assim, a atenção plena e a respiração são uma das formas de você regular a emoção através de uma estratégia comportamental, tá bom?
Deixa eu ler aqui um comentário. Ansiedade todo mundo tem. É igual ao colesterol. Pensar na proporcionalidade da intensidade dela em relação aos fatos vividos é um primeiro passo. Perfeito. Né? Você falou muito bem. Ansiedade, todos nós temos ansiedade. Como eu falei lá no comecinho, né, quando eu comecei aqui a conversar com vocês, ansiedade, ela pode ser funcional ou não. Quando a gente tem, por exemplo, pessoas que trabalham, têm que apresentar projetos, né, a empresa, enfim. Quando elas estão trabalhando e elas estão preocupadas, né, estão mais ansiosas com aquele trabalho, a ansiedade pode ter a função de deixar elas mais hiperatentas, né, gera aquela motivação da energia de eu vou fazer isso dentro do prazo e tal. Essa é uma ansiedade que motiva. A ansiedade que, por exemplo, essa mesma pessoa, vamos imaginar, precisa apresentar esse trabalho para um grupo de 30 pessoas. E aí ela paralisa. Ela paralisa e dá um branco. Ela não consegue falar na hora. E aquilo é tão ruim para a pessoa, ela fica com a sensação tão ruim, porque dá um branco e ela não consegue produzir. A ansiedade paralisou. Gente, esse é um exemplo clássico que a ansiedade está atrapalhando a vida, né? A gente precisa aprender a lidar com a ansiedade. A ansiedade, ela tem uma função e ela é importante, assim como o estresse, né? O estresse também tem uma função, certo? Vocês sabiam disso? Que também, o estresse vem muito também de características de uma ansiedade também, tem uma função. Só que quando está fora da curva, está muito alto, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser avaliado, você precisa parar para identificar na tua vida o que é que está acontecendo, que você pode melhorar essa situação. Mas a ansiedade tem uma função importante, que é muito de motivar a gente. O problema é quando ela paralisa e ela prejudica ações do dia a dia nossas, certo? Esse comentário foi muito bom de vocês. Que é o que ele falou, a intensidade da ansiedade. Se eu sinto ansiedade com uma frequência muito alta, ela está trazendo muito prejuízo para a minha vida, é a hora de buscar tratamento, buscar ajuda especializada, certo? Certo. Gente, vamos passar para outra estratégia, outra dica, certo? Lembram que eu falei que eu vou dar 5 dicas hoje. 5 estratégias que vocês precisam também aplicar no dia a dia de vocês. Se vocês querem aprender a regular emoções, não é só saber do que eu estou falando, vocês também precisam aplicar. Diariamente, vocês cultivarem essas estratégias, tá certo? Outra estratégia tem a ver com a estratégia cognitiva para regular a emoção. Os pensamentos, o pensamento é uma coisa muito interessante de a gente avaliar. A qualidade do nosso pensamento. Tem gente que pensa coisas tão ruins que ficam ao ponto de acreditar naquilo que está pensando. Eu não sou capaz, isso não vai dar certo, vai dar tudo errado. E essas pessoas, né, que tendem a pensar de uma forma catastrófica, que é isso que a gente chama, assim, que a pior coisa possível vai acontecer, elas tendem a acreditar que o que elas pensam é verdade, que aquilo que ela está pensando vai acontecer. E a gente precisa saber, entender, compreender que pensamentos não são fatos, pensamentos são hipóteses. E a gente precisa identificar no nosso dia a dia quais são as evidências que comprovam algum pensamento. Se eu penso que eu vou sair, vai acontecer alguma coisa, um assalto, se eu vou acontecer alguma coisa de muito ruim comigo, se eu fico direto pensando nisso, ruminando isso, esse pensamento com certeza vai trazer prejuízo para a minha vida e eu vou ficar extremamente tensa, ansiosa na hora de sair. E aí a gente precisa lançar mão de estratégias para poder equilibrar um pouco mais esse pensar. Quais são as evidências que eu tenho no meu dia a dia que algo de ruim vai acontecer? Quais são as evidências no meu dia a dia que eu tenho que se eu sair de casa eu vou me infectar, né? Vou imaginar agora com essa relação à doença. Eu estou tomando as devidas providências, eu mantenho o distanciamento com a pessoa, eu uso máscara, eu
eu lavo as mãos, né, com o álcool, com sabão, enfim, eu tomo todos os devidos cuidados. Então, assim, e aí, mesmo assim, a pessoa fica ruminando e com estado de tensão altíssimo, com medo de uma infecção de algo. A pessoa não vive, ela deixa de fazer, de trabalhar, de fazer outras coisas com medo, né? E aí precisa de um equilíbrio. Existe um risco, existe, mas precisa também equilibrar o estado emocional com o estado racional, né? Tá claro essa questão? Pensamentos não são fatos, pensamentos são hipóteses e a gente precisa aprender a questionar nossos pensamentos, certo? Essa é uma das dicas. Vamos ver se tem mais algum comentário do pessoal. Pronto. Deixa eu beber aqui uma água. Pessoal, tá claro até aqui para vocês o que eu estou explicando de estratégia de regulação emocional? Então vamos lá. A gente hoje vai falar sobre outra estratégia, que é a estratégia de regular as emoções a nível fisiológico, né? Tem coisa que incomode mais vocês do que não dormir, dor e não se alimentar bem? Tem coisa que desregula mais a emoção do que você estar sentindo dor, que você não ter dormido bem, você não ter se alimentado bem? Eu acho muito difícil. Pessoas que não dormem bem, né? Pessoas que não dormem bem, não têm uma noite de sono, né, legal, boa, ao ponto de relaxar e descansar, elas passam de irritadas. A estratégia fisiológica de regulação emocional é justamente para vocês entenderem que a gente precisa, de fato, ter uma boa noite de sono, a gente precisa ter uma boa alimentação e a gente precisa cuidar, de fato, do nosso corpo. Então, gente, acho que todo mundo aqui já teve uma noite de sono mal dormida e aí se sentiu muito estressado, dificuldade de concentração, irritabilidade, acabou tendo um pavio um pouco mais curto durante o seu dia. Gente, e o sono desregula muito a nossa emoção, deixa a gente muito irritado, deixa a gente com dificuldade para se concentrar, né, em atividades. A gente precisa aprender e olhar para o sono como um fator de regulação emocional. Se a gente está em uma dieta muito restritiva, né, alimentação muito restritiva, a gente também vai ter mau humor, né? Porque faltam nutrientes, você está passando por uma abstinência, às vezes, de algum tipo de alimento que você está acostumado a ingerir. Então, precisa ter uma boa estratégia, né, de regular as emoções através disso. Não adianta nada você questionar pensamentos, você entender emoções, você praticar mindfulness, você praticar respiração e você não ter uma boa noite de sono. É um equilíbrio. Vocês precisam ter um equilíbrio entre todas essas esferas, tá certo? Outra forma também de a gente regular as nossas emoções através de uma estratégia fisiológica é através da atividade física, certo? Quando a gente está sobre estresse, sobre uma irritação, a gente tende a estar com cortisol, né, mais elevado no nosso corpo. E uma forma de liberar ele é através da atividade física, você gastar energia. Você gasta aquilo que está, de certa forma, acumulado em você, né? Além de que a atividade física, todos nós sabemos que ela produz endorfina, que é o hormônio, né? O hormônio neurotransmissor, na verdade. Ele é um neurotransmissor do bem-estar, né? Do equilíbrio, de você se sentir bem, em paz. Então, pessoas, por exemplo, que têm histórico de depressão, essas pessoas têm uma baixa, né, de endorfina no corpo, de serotonina. E uma das formas de produção desse neurotransmissor é através da atividade física. Então, a atividade física regula a emoção. Vocês sabiam disso? O Marcelo colocou aqui, pensar e agir positivamente. Marcelo, sim, é uma forma de regular a emoção. Isso que você está falando se entra no que a gente
já ouviu falar e tá até um pouco banalizado, mas é importante, que é o sentimento de gratidão. Quando a gente passa a observar também as coisas que a gente tem na nossa vida, que são boas, e não só olhar para as coisas que são, né, que acontecem de ruim, que acontecem de dificuldade, a gente consegue equilibrar mais, certo? Tem pessoas que elas são poliqueixosas, são pessoas que olham muito pro negativo, ficam se queixando, se vitimizando, de fato, têm dificuldades. E aí elas esquecem de olhar também o que é que tem de positivo na minha vida, o que é que eu tenho para agradecer. Quando a gente equilibra nossos olhares, né, a gente consegue olhar, a gente pode, né, ter uma forma de regular a emoção, certo? Então, assim, atividade física, cuidar do sono, da alimentação, do nosso corpo, né, de prevenir situações que geram dor e também é uma forma da gente poder saber lidar com tristeza, com raiva, com ansiedade, de regular essas emoções, tá certo? A Ana Carla perguntou assim, você é a favor ou contra da atividade física à noite? Pode prejudicar o sono? Gente, essa dúvida, assim, eu não sou uma pessoa mais apropriada para responder a isso, porque varia muito de pessoa para pessoa, né? Assim, seria um médico, uma pessoa que de fato estude sono, a questão, né, da atividade física para poder. O que eu sei, né, é que a atividade física à noite pode sim atrapalhar, né? Pode sim vir atrapalhar, principalmente se ela for mais tarde da noite. Mas eu não sou especialista para dizer isso para vocês. Mas a gente sabe que interfere sim um pouco, né? Assim, tipo, que a gente ouve falar dos nossos clientes, pacientes que fazem. Mas tem pessoas que fazem e não sentem. Então é muito de cada um. E aí entra, né, Carla, a autoobservação. Quando você faz à noite, você sente dificuldade? Porque se você sente dificuldade para dormir, aí talvez não seja legal não, seja melhor adaptar melhor o teu horário de dormir, né, assim, de dormir e da atividade física, da atividade física, trazer um pouco mais para cedo, né, um pouco antes, tá bom? Vamos ver mais, se tem mais perguntas. Deixa eu ver, olhar aqui para cima, se tem mais algumas, acho que não, mas vocês podem ir mandando. A Fábia colocou assim, a Fabi Alves colocou assim, acho que depende muito, pra mim relaxa muito, descarrego bastante, durmo melhor. Pronto, pois é. É interessante porque para cada pessoa é diferente, tem pessoas que são diferentes umas das outras. E aí, tem pessoas que a Carla botou, não, pelo contrário, para mim é o melhor horário que eu consigo dormir. Ótimo, ótimo, perfeito. Porque aí depende de cada um. Tem pessoas que eu já ouvi falar que fazem e têm dificuldade para dormir. Mas aí o ser humano, ele é único. Por isso que é a autoobservação, o autoconhecimento. Se você não tem, você não é obrigado a seguir uma receitinha, sabe? Assim, porque tem gente que não pode fazer, que o médico diz que não pode. Não, gente, cada um é um, certo? Vamos para a nossa última estratégia de regulação emocional. Lembre-se que eu já falei que uma das estratégias de regulação é entender sobre emoções, a outra é a estratégia comportamental, a estratégia cognitiva, a estratégia fisiológica e agora a última é aceitação, certo? Mas o que é que tem a ver a aceitação com regulação emocional? Gente, a gente precisa aprender a aceitar o que a gente sente, a aceitar o que está acontecendo de fato no nosso corpo, que a gente está sim passando por uma situação difícil. A gente precisa aceitar. Diferente do que muitas das pessoas acham, a aceitação não é se resignar, se conformar, né, e não fazer nada. É aceitar e mudar.
A gente primeiro aceita que algo a gente está sentindo. Eu estou sentindo uma ansiedade muito alta, eu preciso buscar ajuda, eu estou assim, eu preciso melhorar. Quando eu aceito isso, isso transforma a vida da gente, certo? Quando eu não aceito, eu não estou com ansiedade, isso aqui não é sintoma de ansiedade. Quando a gente tem dificuldade para aceitar, a gente produz mais sofrimento. Quando a gente não aceita os eventos que acontecem, a gente transforma aquele sofrimento em algo maior do que ele já é. A gente costuma até chamar isso de sofrimento, a diferença entre sofrimento limpo e sofrimento sujo. Sofrimento limpo é aquele sofrimento que é de base, inicial. Eu estou sentindo dor, eu tenho dor crônica, né? Mas eu tô fazendo de tudo e essa dor não passa, eu tô tomando remédio, eu tô fazendo isso. E a pessoa fica ruminando, fica pensando, falando naquilo, ela vai produzir um sofrimento sujo, que é um sofrimento, ela vai sofrer 2 vezes, né? Pessoas que sentem dor crônica são pessoas que estão diariamente, constantemente sofrendo de dor. Pessoas que têm fibromialgia, né? Pessoas que têm dor de coluna. Então, assim, gente, essas pessoas, elas têm que conviver diariamente com um desconforto. E essa dor desregula muito a emoção, a irritabilidade e tal. E o primeiro passo é a aceitação. Pessoas que têm dor, elas aprendem, um dos tratamentos dela é aprender a aceitar essa dor, né? A aceitar e poder procurar estratégias que ajudem ela a lidar com dor, certo? A aceitação, ela é importantíssima. Aceitar quem a gente é, aceitar o que a gente sente e aí sim buscar ajuda, buscar formas de lidar com a situação, certo? A Ana Carla perguntou o seguinte: atividades lúdicas, a exemplo de pintura, ajudam no trabalho de aceitação e do próprio autoconhecimento? Sim, Ana Carla, com certeza. Com certeza. Atividades lúdicas, pintura, crochê, atividades manuais, elas ajudam inclusive na melhora da ansiedade. Você trabalha várias técnicas, você trabalha esse movimento de pinça, você trabalha concentração, você trabalha paciência, né? Você desenvolve várias habilidades. Então, sim, esses tipos de atividades, a gente pode até classificar elas como dentro das estratégias comportamentais de regulação da emoção, com certeza, certo? Você aprende, sim, a se autoconhecer, principalmente a ansiedade, sabe? Vamos ver se tem mais perguntas. Se tem mais perguntas, vão colocando aqui. Pronto. Então, gente, vocês têm que ficar muito atento o quanto que a emoção está trazendo de prejuízo para a vida de vocês, ok? Essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer sempre. As emoções. Existe algo que faz a pessoa ter mais preocupação do que preocupação financeira e medo, assim, medo de perder alguém, medo de perder saúde, né? Dificilmente. Isso desregula intensamente as pessoas, né? As pessoas ficam tristes, as pessoas ficam angustiadas, ficam apreensivas, isso desregula demais. E a gente, nesse período de pandemia, todos nós tivemos que aprender a lidar e conviver com essas emoções, né, de uma forma bem mais hiperativada do que no dia a dia. E além de que a gente passou a olhar mais pra gente. E a gente teve que forçadamente aprender a lidar com todo esse turbilhão que vem acontecendo. Então, regular a emoção é importante para o nosso trabalho, para o nosso convívio dentro de casa, nosso convívio no relacionamento íntimo, de vida. Ajuda a gente em tudo, a aprender a regular as emoções. Pessoas que estão nesse período, por exemplo, de isolamento, né? Pessoas que já têm um histórico prévio de transtorno mental, essas pessoas são muito mais afetadas, certo? E aí as pessoas precisam de mais cuidado. E
precisam também aprender a regular as emoções, elas e a gente também, mesmo quem não tem um histórico, né, anterior de saúde mental, todos nós estamos suscetíveis, de fato, a ter algum momento na nossa vida de desregulação, de ter uma emoção mais hiperativada. E isso não se ensina em escola nenhuma. Isso não, a vida vai ensinar para vocês de uma forma mais imposta, certo? A Angélica, vamos ler aqui um comentário. A Angélica, passar muito tempo usando o celular pode aumentar a ansiedade? Sim, Angélica, com certeza. Principalmente se você usa o celular para leituras de notícias, né? Que você acaba, a gente percebe que as pessoas, quando elas estão procurando notícias, né? Sobre o que está acontecendo nesse período de pandemia, número de casos de mortes e tudo isso, elas ficam mais apreensivas, angustiadas. Isso é um fato. Você fica mesmo, né, mais ansiosa. Agora, se você usa o celular, se você é uma pessoa que você gosta de estar com gente, de estar se comunicando com pessoas, se você usa o celular para fazer uma videochamada porque tu está se sentindo sozinho em casa, você vai regular a emoção. É uma estratégia comportamental. Se você usa o celular para fazer, se você é essa pessoa, nem todo mundo gosta, mas se você é essa pessoa que você sociável, que sente falta de contato de pessoas, se você usa o celular para fazer um videochamada, para conversar, para saber como a pessoa tá, você acaba, né, até ficando bem fazendo isso. Mas se você usa o celular para leitura de notícias, de coisas que vão trazer um mal-estar, realmente vai aumentar, de fato. Obrigada, Fabi. A Fabi gostou das dicas, né? Obrigada. A Ana Carla disse assim: você falou a questão da dor. Tenho tendinite no braço direito e só consegui a melhora da dor com a acupuntura. Foi uma grata surpresa. Pronto, a acupuntura é uma estratégia, né, dentro de regulação da dor, dentro da estratégia comportamental. A acupuntura é comprovado, ajuda. A acupuntura e Ana Carla, também a prática de mindfulness. Se você pudesse conciliar, pesquisar, ir atrás, tem no YouTube, tem vários lugares, a prática de mindfulness, de atenção, ajuda muito, sabe? Você a conseguir regular mais essa dor mesmo, tá bem? Gente, assim, recapitulando um pouco sobre a questão das emoções, que eu quero que vocês hoje saiam daqui entendendo o que são emoções. A gente tem culturalmente uma ideia de que existem emoções positivas e emoções negativas. Essa ideia, ela é muito errônea, né? Ela está errada. Não existem emoções negativas e emoções positivas, existem emoções e ponto final. Essa ideia de boa, de ruim, ela não ajuda muita gente, porque ela reforça mais a cultura do não sentir. Eu não posso sentir ansiedade, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir, né, tristeza. E a gente é ser humano. E a gente sente tudo, certo? Então, assim, as emoções, elas são importantes. A gente não é pessoas apáticas, né? O problema é quando a emoção, ela tá muito hiperativada e com a frequência muito alta no nosso dia a dia, a ponto de trazer prejuízo, certo? E a gente precisa aprender a entender quais são as mensagens que a emoção passa pra gente, para todos nós. E entender essa mensagem e fazer um bom uso da emoção. Quando eu falo de aceitação, a gente precisa aprender a aceitar as emoções que surgem no nosso corpo, certo? Quando acontece alguma coisa na nossa vida que desestabiliza mais todos nós, a gente tem que... Primeira pergunta que tem que se fazer é fazer a seguinte pergunta: tem solução? A resposta é: não tem solução, não tem nada que eu faça que vá melhorar a situação dessa. Então eu preciso aceitar. Eu aceito para eu poder lidar com a situação, né? Se eu, por exemplo, vou imaginar uma pessoa que perdeu, né? E, assim, de algum motivo, perdeu alguém, um ente querido e tal. Ele vai passar por um processo de luto. E a última fase do luto é um processo de aceitação.
ele aceita, ele aprende a lidar com aquele sofrimento. Ele aceita, mas ele tem que aprender a aceitar aquilo que está acontecendo e a lidar com aquilo. Quando a gente não tem muito o que fazer, não está o nosso controle, a nossa variável, se a gente for ficar lutando, vai produzir mais sofrimento. A gente aceita e muda a forma como a gente olha para aquele evento, para aquela situação. Se o problema que está na minha vida tem solução, tem algo que eu possa agir no mundo, no meu ambiente, que vai solucionar isso. Aí tem solução, a pergunta, né? Então eu vou aplicar uma estratégia para solucionar o problema, tá? E aí eu vou para outro momento, tá? Que é aplicar uma solução de problema. Mas se eu não tenho como mudar, eu vou aceitar, certo? Vamos imaginar aqui, a gente falou muito da questão da raiva, de tal, mas é importante a gente falar um pouquinho também do sentimento de tristeza, né? Como agir também quando a gente está com a emoção muito ativada, que é a tristeza, né? A tristeza dá muito impulso de não querer fazer muita coisa, de ficar parado, de ficar quieto. A raiva já dá um impulso maior de agressividade, de ação, de agir. O medo de fuga, a ansiedade, vou fugir, vou me esquivar. Então, assim, cada emoção, ela também tem um impulso associado. E aí a gente precisa estar atento a isso. A tristeza é muito de não fazer muita coisa, de ficar quieto, parado. Só que a gente precisa aprender a praticar uma ação oposta àquela situação que gera, né, aquela emoção, para produzir uma emoção diferente. Se eu estou triste, eu vou pensar o que é que eu posso fazer que pode melhorar 10%, 20% o meu estado de tristeza. E o primeiro, olho para mim, percebo que eu estou triste por uma determinada situação, motivo, sei, identifico, isso aqui é uma angústia, é um mal-estar, é uma tristeza. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu aceito, eu aceitei, eu identifiquei, eu nomeei. E o próprio ato de você olhar para você, eu estou sentindo raiva no meu corpo, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia. Isso regula a emoção. Você olhar para dentro, dar um nome, já é uma regulação, já é uma forma de regular a emoção. Então, para a tristeza, de fato, é agir. Para a raiva, é se acalmar. Para a fuga, para o medo, né, de ansiedade, é enfrentar. Então, para cada emoção existe um impulso, também existe uma forma de você agir diferente em relação àquele impulso. Tá claro isso para vocês? Isso é uma forma também de regular a emoção. Agir diferente daquilo que você está sentindo, certo? Vamos ver se tem mais algum. A gente está quase encerrando a nossa live. Se você tiver alguma dúvida, vocês mandem agora, que eu já vou começar a encerrar. Gente, eu acho que eu tirei as dúvidas, né, de todo mundo que já falou. Tô olhando aqui, subindo um pouco mais os comentários. Pronto. Adorei, vocês comentaram, participaram, tiraram suas dúvidas. E eu fiquei muito feliz por poder interagir, porque é um desafio, assim, você falar para pessoas de uma forma virtual, né? E aí eu fiquei muito feliz pela interação mesmo. Tem mais um comentário, vamos ler, da Ana Carla. Mas a aceitação é diferente de acomodação. Exatamente, perfeito. Porque eu posso aceitar, mas procurar alternativas para cuidar da emoção. É isso mesmo? Exato, certíssimo, Carla. A aceitação não é acomodação e a aceitação não é se resignar. É aceitar para mudar. Eu aceito e eu busco formas de lidar com aquela emoção, com aquilo que está acontecendo. Se eu não posso mudar a forma como alguém age, né, eu não posso mudar ninguém, eu só posso mudar a mim mesma. Eu aceito que eu não posso mudar o comportamento de outra pessoa, mas eu mudo como eu ajo em relação àquela pessoa. Eu aceito e eu mudo a mim mesma, eu mudo a forma como eu olho para aquele evento, eu interpreto aquele evento, tá certo? Gente, recapitulando, vocês vão sair dessa live hoje sabendo o que é regulação emocional e as 5 estratégias de regular emoções, tá?
Lembrando, emoções são aliadas, emoções são nossas mensageiras. Existem estratégias cognitivas, que é de você questionar o seu pensamento, quando vê um pensamento muito ruim, você aprender a questionar esse pensamento. E procurar evidências que comprovem se aquele pensamento que você está tendo, ele é real, ele vai se concretizar ou não, porque muitas das vezes o medo está só no pensamento, na preocupação, não existe evidência de aquilo que vai acontecer, né? E aí a gente acaba se acalmando quando a gente faz isso. Existe a estratégia comportamental, estratégia de mindfulness, estratégias de respiração, aprender a respiração, né? A inspirar e expirar. São estratégias comportamentais. A colega de vocês colocou a pintura, aprender uma habilidade nova. Tudo que é de ordem comportamental está dentro da estratégia de regulação, né, emocional, de comportamental, né, de comportamento, aquilo que eu acho que muda a situação. Estratégia fisiológica, regular o sono. O sono é o principal fator que desregula a nossa emoção. Se eu fizer tudo isso e eu não tiver uma boa noite de sono, você vai estar sempre com a sua emoção desregulada, você é sempre irritado. Então não dá, tem que cuidar do sono, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar também, né, do nosso corpo através da atividade física. Essa é uma estratégia fisiológica. E por último, você aceitar que situações, eventos acontecem sim na nossa vida, que vão gerar emoções de todos os tipos. Ansiedade, alegria, tristeza, raiva, tudo isso. Aceitar e mudar nós mesmos, aceitar e poder saber lidar com aquela emoção. Tem mais uma pergunta da Angélica. A tristeza e a falta de ânimo, em alguns casos, pode ser confundidos com depressão? Sim, podem sim, né? A depressão é muito além do que só uma sensação de falta de ânimo, né? De um momento triste, né? A depressão você vem recorrentemente sentindo um vazio crônico, uma dificuldade de fazer aquelas atividades que você antes gostava. Você está, às vezes, com um humor muito irritado na depressão. Você perde aquele gosto, aquele sabor de fazer as coisas, né? Então, assim, a depressão é muito mais séria, é diferente de tristeza. Tristeza, às vezes, situações mais pontuais, que deixa a gente triste, que faz parte. Cordeiro, pronto. Tudo isso já é uma forma de inteligência emocional também. A gente também falou, tudo isso é uma forma de você desenvolver sua inteligência emocional. Todas essas estratégias de regulação também ajudam na inteligência, né, de você lidar com as emoções. Inteligência emocional é justamente essa, lidar com o que tu sente. Né? Pronto, e o curso Tops. Que bom, pessoal, que vocês gostaram. A Luciana, pode repetir as 5 estratégias? Entender as emoções, estratégias cognitivas, que eu falei do pensamento, a estratégia comportamental, que é de você aprender a respirar, aprender a prática de mindfulness, a estratégia fisiológica de você tá com sono, alimentação, né? Regulado, assim, de forma dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física, a estratégia fisiológica. E a quinta é a aceitação, aceitar, né, as situações que acontecem. Porque, assim, a gente sabe que a vida, ela não tende a ser uma vida justa. A vida, ela é o que ela é o que acontece com a gente. E a gente precisa aprender a passar por ela, de fato, e tirar o máximo de aproveito e fazer ela uma vida boa para ser vivida, certo? Gente, a gente já tá nos finalmente, né? Assim, para encerrar a live, tudo que eu podia falar para vocês de regulação emocional, eu falei. Vocês
podem assistir, a live vai ficar salva no IGTV do IEL. Se vocês acham que essa live pode contribuir para alguém entender mais sobre si mesmo, vocês podem enviar essa live para pessoas, para amigos, para colegas, né, que possam contribuir para essa pessoa, né, no sentido de uma psicoeducação, de ajudar essa pessoa. E uma coisa muito importante, essas dicas que eu estou falando, todas essas estratégias são estratégias bem gerais, são estratégias que se aplicam a todos nós, mas não substitui uma psicoterapia, certo? Se você está tendo muita dificuldade, você precisa buscar um bom profissional, você precisa buscar ajuda. Tá certo? Tá bem? Se vocês quiserem também me acompanhar lá no meu Instagram, vocês podem me seguir, psicóloga, né, Thaís Imara, e me seguir que eu sempre tô postando coisas lá no meu perfil também, podem ir lá. Ai, pessoal, obrigada, Marcelo, excelente live, parabéns, gratidão, obrigada, pessoal, muito top. Isso, a Manu tá falando aqui, ficará disponível no canal do YouTube do IEL, né, legal. Obrigada, Angélica. Gente, então vou encerrando por aqui por hoje, tá certo? A gente já vai concluindo quase 1 hora de live. Eu pensei que eu ia falar assim, uns 40 minutos, eu falei bastante. E eu adorei a interação de vocês mesmo. E ficam essas dicas, pratiquem, certo? Não adianta ouvir eu falar, precisa colocar em prática tudo isso para vocês conseguirem aprender a regular as emoções de vocês. E se tiver filho, ensine os filhos também. Tá aí, a Manu colocou lá. Obrigada, pessoal. Vou me despedir, viu? Beijo. Obrigada, Iel. Obrigada, Mariana. Obrigada, Manu. Obrigada a todos vocês. Foi ótimo. Beijo, beijo, beijo. Tchau.